Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aí reconectando, tentando convidar novamente o Dr. Heitor e a doutora Gisele Leite, tá? Para participar. Deu um problema na nossa conexão, não sei o que aconteceu, e de repente ficamos sem o acesso, tá bom? Vamos lá abordar mais alguns minutos para não perder essa importante oportunidade, tá? Vamos lá. Doutor Heitor, vamos lá. Vamos lá com a doutora Gisele. Maravilha. Doutor Heitor, uma pena, caiu a conexão. Pois A é. doutora Gisele já está voltando também, né? Boa noite. Bom, a internet nos tirou do ar. Vai ver que o assunto é terrível. Um tema muito forte. Até isso a gente tem que enfrentar, viu? Eu peço desculpa para o pessoal, tá? Mas travou de uma hora para outra. Terminando falando sobre a importância de uma cidadania consciente, Sim. de uma cidadania combativa e conhecedora dos instrumentos processuais que existem à disposição do cidadão para que a gente consiga fazer dessa nossa modesta pátria um Estado democrático de direito. Eu falo modesta não em tamanho, porque o nosso país tem tamanho territorial avantajado. Adianta, Quasímodo apaixonado pela esmeralda. Então, é importante a gente ter um processo de conscientização da cidadania, dos seus direitos, das suas prerrogativas, das suas liberdades constitucionais, da importância dos direitos fundamentais, não só para eu gozar individualmente, mas para a comunidade, a cidadania e a soberania do país. Um Estado só é realmente soberano quando ele é capaz de governar respeitando o seu cidadão. Sem isso, senhores, estamos na barbárie, estamos jogados num mundo feudal ou num Estado absolutista e estaremos ainda de cara com Leviatã, sem direito de se salvar. Então, é importante os remédios constitucionais, é importante estudar o processo constitucional, e é uma matéria muito importante, porque é um mecanismo de você, cidadão, ser respeitado, ser reconhecido, e mais, prover com sua atitude a conscientização e o direito dos outros. Muito bem. Eu agradeço, antes de passar a palavra ao professor Heitor, agradeço os colegas que estão acompanhando a nossa live, tá? Peço desculpas pelo problema que nós tivemos. Pela inconexão. É o 5G, é o 5G. E diz que está entrando o 5G, né? E aí ficamos de uma hora para outra. Imagina. Ficamos de uma hora para outra aqui, sem a conexão, e caiu a live, tivemos que entrar de novo, e felizmente estou vendo que as pessoas estão retornando, né? Meu abraço ao meu querido colega, doutor Ederaldo Paulo da Silva, né? Grande advogado, que é um grande colaborador do nosso Instituto Prolerges e também sócio fundador. Doutor Heitor, fique à vontade, por favor. Sem sombra de dúvidas, e registro aí também a participação dos amigos, colegas que estão aí assistindo, acompanhando esse debate. Um debate que envolve cidadania, o exercício do poder e, como bem colocou a doutora Gisele, um cidadão que não tem consciência dos seus direitos e da sua potência acaba não sabendo viver numa democracia, né? E dentro desse ponto, ainda falando de poder, e nós estávamos aí falando sobre os adjetivos que se colocam no judiciário simplesmente porque vem
tomando uma certa postura, trazendo equilíbrio nas relações quando provocado, né? Me faz lembrar de um jurista que era magistrado. Estou falando aí de Conrad Hess, que dizia da vontade da Constituição, mas que por trás disso o que nós temos que ter enquanto cidadãos é a vontade de Constituição, que tem a ver com esse pertencimento, essa consciência do que somos realmente capazes. E aí a minha pergunta para a doutora Gisele é, em termos de educação, os remédios constitucionais conseguem nos dar esse, digamos, abre aspas, direito ao pertencimento? Percebemos o nosso potencial na visão da colega? Infelizmente, na minha visão, não. Embora haja essa riqueza de remédios constitucionais, o direito de educação muitas vezes é negado. Durante a pandemia, se instituiu a aula remota, como se todo mundo tivesse acesso à internet e um dispositivo disponível, né? Então, infelizmente, nós temos desigualdades, nós temos falta no direito educacional, e vou citar Immanuel Kant. Immanuel Kant dizia que o homem nada mais é o que a educação faz dele. Então, se falta educação, ele se animaliza, ele deixa de ser um ser humano e passa a ser um animal. Certo. Doutor Heitor, pode fazer outro questionamento? Com relação ao mandado de injunção, que nós havíamos comentado, a colega vê algum limite ao judiciário no que diz respeito a esse instrumento, já que ele, para nós, é um remédio constitucional, de certa forma, ainda prematuro? O judiciário teria algum limite no que diz respeito a... O limite do mandado de injunção do julgador é viabilizar aquele direito que está abstratamente concebido, porém, ele não consegue se materializar por não haver a legislação complementadora, regulamentadora. Então, o limite está nisso. E volto a dizer, o juiz não legisla em caso concreto, ele apenas dá a concretude daquele direito para aquela pessoa que requereu. Agora, diferente, se eu tenho uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, aí sim o efeito é erga omnes. Aí até poderia se cogitar, se nós fôssemos insanos, que haveria uma confrontação entre o judiciário e o legislativo, mas existe uma inconstitucionalidade por omissão, não é culpa do juiz, o juiz não criou aquele status quo, que eu chamo de cocô nesse caso, né? Não é co. Aí, veja, é absolutamente dentro dos parâmetros legais, é o devido processo legal, não existe exacerbação. Nenhum juiz acorda de manhã, nenhum ministro do Supremo Tribunal acorda de manhã, hoje eu vou mexer na indicação para a Polícia Federal. Eu hoje vou alterar o cumprimento. Por exemplo, nós temos uma legislação de proteção ao meio ambiente fantástica, mas nós não temos um mecanismo de fiscalização. Vejam agora esses dois cidadãos que estão sumidos, um só, porque o outro era britânico. Aliás, só porque tem esse britânico, tiveram tanto afinco. Porque existe outro funcionário da FUNAI que sumiu em 2019 e até hoje ninguém sabe, ninguém viu, nem o inquérito policial concluiu. Vejam. Então é muito grave essa falta, essa ideia errônea que o juiz está se metendo ao legislador. Não! Primeiro que ele age por provocação. Segundo que ele tem o limite do objeto da demanda do pedido. E segundo, no caso, mandado de injunção é interpartes. E no ADO é erga omnes. Mas o ADO, inclusive, caso haja liminar pelo relator, ele é confirmado pelo plenário. São 11 cabeças. Será que 11 cabeças? Que monstro é esse? Que tem 11 cabeças? Pelo amor de Deus. Eu acho que há uma tentativa de denigrir o judiciário, há uma tentativa de denigrir a justiça, denigrir quem estuda direito. Uma vez dessa eu ouvi a seguinte frase: quem estudou muito direito é muito detalhista. Não! Não é detalhismo.
Não é bobaginha. A gente precisa cumprir a lei conforme a legislação processual pertinente. Existem etapas a cumprir. Não é eu cumpro, né? Eu acordo, dei um devaneio e resolvo cumprir. Não é assim. O que incomoda, vou ser sincera, doutor, o que incomoda é que o judiciário coloca freio nas ambições de alguns poderes. Freio no executivo exacerbado, freio no legislativo que é vendido. Eu escrevi um texto sobre orçamento secreto. Se você lê a LDO, a Lei de Orçamento Público, que história é essa de orçamento secreto? Parece até uma piada. E o relator tem uma gleba de milhões para dividir aquele poder cooptar para aprovar essa ou aquela lei. Gente, isso é ridículo. Isso é democracia? Acho que não, né? Falsa democracia. Sem ilusão. Doutora Gisele, eu estou vendo aqui uma pergunta que foi feita para a senhora. Deixa eu ver se eu consigo ler. Doutora Gisele, como exercer a cidadania com tantos ataques à imprensa numa tentativa de cobrir a sua manifestação? Os ataques à imprensa não sobrevivem. Toda vez que tentaram calar a imprensa no Brasil e no mundo afora, foi inútil. Ninguém... Olha, vou falar uma coisa para você. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. O tempo todo, não. A verdade, por sua meme, ela comparece. O que me dá raiva é que essas questões do fake news, que tinham que ser punidas mais vigorosamente, não são. Aí o presidente da República vai lá no Encontro das Américas, vai fazer motociada com um cara que é procurado da justiça, é foragido. Que eu estou dizendo para esse povo? Não cumpram a lei. Não cumpram a lei. Inclusive, já foi pedido extradição do cara e não é dado. Como é que pode? O mau exemplo tem sido frequência. Professora Gisele Leite. Bom, eu primeiro vou esclarecer aos nossos amigos. Um abraço aqui ao doutor Mário Franco, né, que entrou e está nos assistindo também. Ele é também associado, fundador do Prolerges. Nós vamos estender um pouquinho depois das 8 horas. Por quê? Porque nós tivemos uma interrupção da live e reconectamos. Começamos uma nova live. Então, aquele período de 1 hora, na verdade, recomeçou a partir do momento em que nós entramos novamente, tá? Então, vamos até 8h15, mais ou menos, tá, professor Gisele? E professor Heitor, tá bom? Eu queria colocar o seguinte questionamento. Uma das decisões que, no meu modo de ver, mais afeta a sociedade, o cidadão, de uma forma geral, é essa última decisão do STJ, onde ele dá uma limitação ao acesso pelos planos de saúde a determinados tratamentos. Nós temos, de um lado, uma Constituição que tem nos seus fundamentos o direito à saúde, o direito à vida. Teríamos, na visão da senhora, coloco isso aí também para o doutor Heitor, teríamos algum remédio nesse momento adequado para fazer com que esse direito fundamental, esse fundamento constitucional, direito à vida e direito à saúde, possa enfrentar essa decisão nefasta, recente do STJ? Na minha opinião, eu acho que cabe um mandado de segurança, principalmente porque, em razão da essencialidade do direito à saúde, né? Há um descumprimento contratual também aí, porque muitas vezes você paga um plano que não é barato, né?
Então, eu acho que cabe sim, e acho até que o PROCON e outras tantas instituições que defendem os consumidores, principalmente no nível contratual, deveria se insurgir contra essa decisão, né? Acredito eu que isso não vá prosperar nem prosseguir, né? Porque, evidentemente, se todo mundo começar a pular fora de plano, ou procurar aqueles que não têm uma lista tão restrita, né? Aí você vai ter prejuízo para as administradoras desses planos de saúde. Agora, de qualquer maneira, o mandado de segurança na minha opinião, um mecanismo que não deveria ser, ele pode ser individual, mas deveria ser coletivo em prol dos consumidores, até pela essencialidade do direito difuso do direito à saúde. Essa é a minha opinião. Doutor Heitor. Hoje pela manhã eu fui procurado por duas pessoas que se sentiram, abre aspas, amedrontadas por conta dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, por terem conquistado no judiciário, inclusive, liminares, e por meio dessas liminares, os seus direitos foram efetivados. O que eu disse nesse primeiro momento foi, tomando como base a própria ideia de jurisprudência, um entendimento, temos aí uma posição. E com base nisso, podemos fazer uso dos instrumentos processuais, caso a operadora plano de saúde venha provocar também o judiciário. Como bem pontuou a professora Gisele, caso haja uma provocação, temos sim o mandado de segurança, temos os instrumentos processuais capazes de nos dar do judiciário uma resposta em defesa dos direitos fundamentais, isso num plano individual. Mas se nós vivemos numa democracia, penso eu, nós temos que pensar nas instituições. Temos que pensar no movimento aí por meio de instituições, seja o Ministério Público, sejam as associações que atuam aí na defesa dos interesses de categorias, que por meio de ações de ordem coletiva também podem trazer com mais força, por que não dizer, algo significativo para a nossa democracia. Quando eu digo algo significativo para a nossa democracia, é realmente provocar o judiciário para que ele nos dê uma resposta a isso. Já que o próprio judiciário deu essa resposta por meio de um órgão que, sim, tem a sua relevância aí de uniformizar a jurisprudência e tudo mais, não podemos esquecer que o judiciário é feito de vários órgãos que podem aí juntos trazer esse sinal de mudança e trazer um equilíbrio contra uma decisão pontual como essa. Lembrando que o STJ é o Tribunal da Cidadania. Sim. Lembrando. Resumindo, as ações individuais, alguns remédios de forma individual, mas com um olhar no coletivo. Com um olhar nas ações de ordem coletiva, porque essas trazem um sinal de mudança. Eu acho mais lutar até as ações coletivas, mesmo com bastante gente, porque a questão afeta muito. Sim. Existe uma série de doenças gravosas, perigosas, então a sobrevivência de algumas pessoas, doutor, está dependendo disso. Se é cortado um tratamento, se é cortado uma medicação, enfim, você está atentando não é só para o direito à saúde, não, o direito à vida. Exatamente. E o direito à vida está linkado com a preservação da dignidade humana, que é uma base da República Brasileira. Sim. É o que está na Constituição. Não é a favor cumprir. Não é com dependência. Eu, particularmente, tenho muita esperança que haja provocação perante o STF, né, e, através de uma decisão liminar, prontamente seja suspensa essa decisão do STJ, e aí depois vai perdurar, como sempre, por anos e anos, até que venha uma solução, talvez negociada, talvez
regulada por lei, porque muito mais nocivo do que não autorizar um tratamento, eu acho que é interromper um tratamento, né? Nós temos pessoas que estão numa fase de tratamento e que vão ter, por essa decisão, ter que simplesmente cortar o tratamento. Ora, numa Constituição que tem como fundamento a vida e como direito fundamental à saúde, eu acho que é simplesmente inaceitável. Mas é uma coisa que... Isso sem lembrar que já, só essa privação que o STJ fez já causa um mal-estar que pode até agravar a doença, porque a pessoa tem medo. Exatamente. O efeito colateral disso. Bom, eu quero registrar aqui mais... Tem vários colegas e vários amigos que estão frequentando, que estão assistindo a nossa live, né? Eu agradeço a minha irmã lá de Porto Alegre, que entrou há pouco, a doutora Simone Badini, professora, também sócia do nosso instituto, tá? E nós temos aqui a professora Adriana Brotti, também nossa associada, grande colaboradora nossa, e temos uma pergunta de um colega, o Hindley Youssef. Ele faz o seguinte questionamento, professor. Mandado de segurança, ele coloca interrogação. Contra qual autoridade coatora? Essa é uma questão que realmente... O presidente do STJ. Qual é a autoridade coatora? Presidente do STJ. Ele que representa o colegiado que impediu essa continuidade do... A autoridade coatora foi a que emitiu o parecer impróprio, né? E seria o presidente do STJ. Quando a gente tem... Isso é uma regra de competência, né? Se é um problema com o ministro, você vai ao presidente do tribunal. Se é com o desembargador, você vai com o presidente do TJ, e assim sucessivamente. É uma regra funcional, inclusive. Então, o problema não está só que remédio artificial, que remédio funcional usar. É começar a conscientizar as pessoas para que, em massa, elas comecem consolidando-se, que numa ação que abriga várias pessoas tem muito maior expressividade, muito maior peso, que demonstra que aquilo é impróprio. Realmente é uma situação... Vamos ver, vamos torcer para que a gente tenha uma solução o mais rápido possível, porque a crise na saúde é muito grande e as pessoas estão meio assim, sem rumo, né? Do que fazer. Eu aproveito as últimas palavras para dizer uma coisa que eu acho importante. A pandemia de coronavírus, não obstante a portaria assinada pelo Ministério da Saúde, pelo Queiroga, que acabou, não existe mais o estado de emergência, ela continua existindo, ela ainda está em andamento, está na 4ª onda, então não descuidar, evitar aglomerações, andar de máscara facial, usar álcool gel, continuar observando os cuidados, porque ela não acabou. Também não é uma gripezinha como uns e outros alardearam, né? É importante a gente tomar a vacina, tomar o reforço da vacina, tomar todos os cuidados e procurar se preservar respeitando a vida do outro. Isso é muito importante. Essas são as minhas palavras finais. Muito bem. Doutor Heitor, suas considerações finais. Sempre é hora de falar de direitos fundamentais, ainda mais dos instrumentos capazes de efetivá-los, não é? Então, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade de podermos falar sobre este assunto intrigante, porém libertador. Registro que sou um privilegiado porque falar desse assunto tanto me agrada, ainda mais numa véspera de aniversário. Já saí daqui com o meu presente. Parabéns antecipado para você.
Eu agradeço ao Instituto por esse presente que eu recebo, de poder falar desse assunto que tanto sou apaixonado. E falar de paixão, sem dúvida, não tem limites. E assim são os direitos fundamentais que, numa democracia, precisam, diante da dor, dos remédios, né? Para que essa dor possa ser amenizada. E, em termos de Brasil, em termos de saúde pública, que nós possamos encontrar a solução razoável para essa questão tão delicada que estamos passando no que diz respeito à saúde. E que todos fiquem bem, porque assim, todos bem, o nosso Brasil cresce e a nossa democracia amadurece a cada ato e a cada situação em que nós estamos. Muito bem. Eu agradeço em nome do Instituto Prolerges, convido os colegas que ainda não são sócios para se associarem, né? Nós somos um grupo hoje de quase 200 associados, onde temos a preocupação de fazer eventos periodicamente, de várias formas, para difundir o conhecimento e também pregar a solidariedade humana. Esses são os nossos objetivos. Então, vocês podem, seguindo o nosso Instagram, o Prolerges BR, tá? E fazer contato através do nosso site, prolerges.com.br, né? E quiserem um contato pessoal, através do e-mail clovis@prolerges.com.br. Temos vários eventos e gostaríamos de ter a participação de todos. Agradeço a participação especial da professora Gisele Leite, uma grande colaboradora, e que eu tenho certeza que no próximo semestre estará conosco discutindo outros assuntos, seja da área de família, seja da área de direito civil, seja da área de direito constitucional, seja na área de filosofia, direitos humanos, porque ela é uma especialista em tudo isso. Doutor Heitor, muito obrigado. Você é um amigo muito querido que eu tenho e que eu me honro de tê-lo no nosso instituto. Agradeço a todos os que estão participando, porque unidos vamos buscar sempre o fortalecimento do conhecimento e o fortalecimento da cidadania, que são os nossos objetivos básicos. Agradeço a todos, boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado.